Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez à nossa conversa, ao nosso bate-papo. Estou aproveitando o tempinho que está aqui, acabei de chegar agora, né, de um compromisso e agora há pouco estava sol, né? E o tempo já fechou, já nublou já. Pode acontecer que, tá vendo lá como é que tá nublado? Ó. E hoje deu aquele sol abençoado. Meus queridos, vamos falar aqui, eu quero falar de maneira rápida, tá? Talvez não precise nem ler aqui, né? Eu gosto de citar exemplos bíblicos, porque é o meio que eu vivo, tá? Mas tem uma série de outros exemplos também que podemos incluir, né, nessa nossa conversa. Tá. Eu quero aqui responder algumas perguntas, né, de pessoas. Marcos, por que passamos por tantas crises? Você pode até falar assim, esse assunto foi inventado, tal. Não, eu estou aqui exatamente falando, né, depois de tanto ouvir a respeito dessa pergunta. Marcos, por que surgem as crises? Por que tem que ter crise? Por que acontecem as catástrofes? As crianças dizem que o mundo não podia ter essas coisas. Então, as crises, elas podem ser diretas ou indiretas. Alguém pergunta assim, mas Marcos, o que é uma crise direta? Porque a crise, para a gente, ela é o resultado de alguma coisa que deu errado. Tá entendendo? A crise direta, que eu entendo, é aquela crise que eu mesmo provoco. A partir desse ponto, o assunto não pode ser muito agradável, você compreende? Por quê? Quando tem que mexer com o nosso íntimo, quando tem que mexer com a nossa consciência, nós se esquivamos, não queremos ouvir. Você pode ir sentar numa igreja ou num auditório para ouvir uma palavra ou uma palestra, e se o assunto não for aquele assunto que vai trazer um pouco de agrado ou de alívio àquilo que você está passando, você simplesmente levanta e vai embora, não é assim? Em muitos lugares, as pessoas têm o hábito de levantar e ir embora, porque não gostou do assunto, certo? Numa igreja é um pouco diferente, mas há aqueles que se levantam também. Então, nós temos que levar em consideração isso. Qual o motivo da crise? Por que a crise está acontecendo? Nós temos que... E quem provocou essa crise? Tá? Eu estou falando aqui de uma maneira metódica, que acontece nas indústrias. Um equipamento quebra, você tem 5 perguntas para responder os 5 porquês de uma empresa. O equipamento, você chega e diz, o equipamento quebrou. Aí tem a outra pergunta, quebrou por quê? Aí você responde, aí ele faz a terceira pergunta, mas por quê? Aí você responde, ele faz a quarta pergunta, mas por quê? E a quinta pergunta que fecha tudo. Então ali eles querem apurar de quem foi a falha, os motivos da falha, por que aconteceu a falha, poderia ter evitado a falha. Então dentro dessas 5 perguntas eles fazem esse questionamento. Tá certo? E no nosso viver diário, na nossa vida como um todo, eu avalio dessa forma. A crise aconteceu, mas qual foi o motivo da crise? Fui eu? Foi meu vizinho? Foi a sociedade? Foi o governo? Foi alguma irresponsabilidade de alguém? Então existe uma série de perguntas que tem que se fazer. Quer ver? Na Bíblia Sagrada tem uma história, que é uma história real que aconteceu na vida do povo hebreu. Tá? Estava
já começando uma crise de abastecimento. Vou falar uma palavra bonita desse tempo. A crise de abastecimento já estava acontecendo. Essa crise veio devido a uma seca. E como o meio de vida deles era baseado naquilo que se plantava para comer, eles tiveram ausência, o impacto profundo de ausência de alimento. Mas Deus, querendo livrar os filhos de Israel desse problema, ele permite que aconteça aquela história toda na vida de José. José vai para o Egito, vai para o Egito como escravo, torna-se governador no Egito, certo? E lá, ao ser governador, toda a sua família recebeu o convite do faraó para ir morar no Egito até que a fome passasse. Compreendeu? Então, havia um motivo. O mundo, pense bem, grave com você, o mundo sempre passou por crise. Ou direta, provocada pelo próprio ser humano, ou pela própria natureza. Esses dias eu estava pensando um pouco, poxa vida, anteriormente eu tinha uma reserva que dava para me manter, caso eu sou prestador de serviço. Caso alguma empresa atrasasse, eu tinha como dando uma segurada ali nos valores, tal, pagando, comprando o necessário e tal. Se não me engano, em 2018 ou 2019, acontece o rompimento da barragem de Mariana. Uma crise. E eu sou prestador de serviço, vários prestadores de serviço aqui da área sofreu com isso. Nós vivemos de prestação de serviço às empresas. Moral da história. As empresas deram uma parada no processo porque uma grande empresa que comprava o produto, ela parou de comprar. As empresas tiveram dificuldade para se manter. Passando essa crise, quando estava começando a engrenar novamente, veio essa crise do vírus, que está até hoje. E aqui na minha região, junto com essa crise do vírus, veio a crise, não é uma crise, né? Uma grande enchente que alagou várias cidades aqui do estado do Espírito Santo, onde eu moro. Consequentemente, a minha cidade, Cachoeira do Itapemirim, onde nós mobilizamos muita ajuda, até a igreja a qual eu sou membro, junto de outras igrejas, associações, todos se juntaram e se mobilizaram para ajudar aqueles que ficaram desabrigados com a chuva. Teve gente que ficou só com a roupa do corpo. Só com a roupa do corpo. Então, esta é uma crise, ela é indireta para nós. Por quê? Você não foi o causador dessa crise. Ela aconteceu de uma maneira que você não provocou ela. Então, compreenda as crises que acontecem na sua vida. Porque se você não compreender as crises que acontecem na sua vida, tá? Você mesmo vai se auto-julgar. Você mesmo vai se auto-condenar. E você vai achar que você é um perdedor e não merece continuar lutando. Todos nós estamos passando por crises. Todos nós estamos tendo ausência de dinheiro. Mas nós ainda temos o melhor de tudo, a vida. A vida que o Pai Celestial nos deu. Então, com essa vida que o Pai Celestial nos deu, vamos lutar juntos e vencer estas crises que nós estamos enfrentando. Porque se nós se encolhermos, se nós deixarmos de lutar, seremos engolidos pelos problemas. Vem agora a impotência, o desejo de morte. E vamos querer tirar a própria vida. Mas nós temos que colocar em cima, sobre a mesa, o valor que temos, a capacidade que temos de sobreviver. Confiar em Deus, o Todo-Poderoso. E Ele certamente nos dará vitória. O ano está findando. É dezembro de 2021. Estamos no dia 10 de dezembro de 2021. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão frustrados
porque fizeram planejamentos e não deu para cumprir nem 1% deles. Mas uma coisa eu quero dizer para você, não desista de lutar. As crises vêm e vão, mas aquele que é eterno, ele permanece para sempre. E é esse que vai te dar vitória e vai me dar vitória também. Confie em Deus. Existe uma série de crises acontecendo no mundo, mas nós não podemos nos deixar se abater por essas crises. Existe crise na natureza, crise social, crise política, crise econômica, crise de enfermidade, de doenças, crise na família, crise nos relacionamentos. Existe uma série de crises, mas nós fomos criados para vencer essas crises. E eu tenho certeza que você vai vencer. Mas fique firme, confie em Deus e Ele certamente te concederá o que deseja o teu coração. Daqui a pouco a gente volta. Deus abençoe a tua vida.